Olá, cursistas! Na aula de hoje, nós vamos estudar o registro dos condomínios convencionais, registro de imóveis de incorporação, fundamentos do registro de loteamentos e fundamento do registro de condomínios urbanísticos. Segundo o artigo 1331 do Código Civil, o condomínio edilício é formado por partes autônomas e partes comuns. Vejam o que nos diz o artigo 7º da Lei 4.591. Artigo 7º. O condomínio por unidades autônomas instituir-se-á por ato entre vivos ou por testamento, com inscrição obrigatória no registro de imóvel, dele constando a individualização de cada unidade, sua identificação e discriminação, bem como a fração ideal sobre o terreno e partes comuns, atribuídas a cada unidade, dispensando-se a descrição interna da unidade. As partes comuns dos condomínios são, por exemplo, as áreas destinadas ao lazer, escadas, rede de esgoto e garagens. Sabemos que o proprietário poderá usar e dispor do seu bem como desejar, desde que respeite as áreas comuns. Acompanhe comigo o parágrafo 1º do artigo 1331 do Código Civil. Artigo 1331, parágrafo 1º. As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. Como vocês podem observar, em um condomínio, as partes de uso comum, como as escadas e as áreas de lazer, não podem ser alienadas, ou seja, vendidas, tendo em vista que são partes que pertencem a todos os condôminos. Gente, o condomínio edilício deve ser registrado no cartório de imóveis. Vejam o disposto na nossa apostila na página 101. Devemos ater que o condomínio como um todo, incluindo a sua área geométrica, localização, o próprio terreno, necessita ser registrado para garantir a titularidade e posse da propriedade, cuja finalidade do registro é resguardar o direito do real proprietário contra atos atentatórios que possa prejudicar ou pôr fim o seu direito de detentor. Gente, a convenção de condomínio é um documento muito importante, pois especifica e descreve a finalidade do condomínio. Sobre a convenção, veja o que dispõe o Código Civil. Artigo 1332. Instituir-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial. Inciso 1. A discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas umas das outras e das partes comuns. Inciso 2. A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns. Inciso 3. O fim a que as unidades se destinam. Artigo 1334. Além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará a cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio, a sua forma de administração, a competência das assembleias, forma de sua convocação e quórum exigidos para deliberações. As sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores. O regimento interno. A convenção poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento particular. São equiparados aos proprietários, para os fins desse artigo, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores
e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas. Os artigos que acabamos de ver apresentam os requisitos básicos da convenção. E essa convenção deve descrever tudo o que abrange e envolve o condomínio. Além disso, é importante que a convenção esteja compatível com o regimento interno do condomínio. A averbação da convenção dos condomínios deve ser feita no cartório de registros de imóveis para dar maior segurança na prática dos atos. Gente, outra coisa que vocês devem saber é que uma vez por ano o síndico convoca uma Assembleia Geral para a tomada de decisões que envolvem o condomínio. E essas decisões vinculam todos os condôminos. Agora nós veremos o artigo 9º da Lei 4.591 em seu parágrafo 3º, que destaca os elementos necessários que devem estar na convenção. Acompanhem comigo. Lei 4.591, artigo 9º, parágrafo 3º. Além de outras normas aprovadas pelos interessados, a convenção deverá conter a discriminação das partes de propriedade exclusiva e as de condomínio, com as especificações das diferentes áreas, o destino das diferentes partes, o modo de usar as coisas e serviços comuns, encargos, forma e proporção das contribuições dos condôminos para as despesas de custeio e para as extraordinárias, o modo de escolher o síndico e o conselho consultivo, as atribuições do síndico além das legais, a definição da natureza gratuita ou remunerada de suas funções, o modo e o prazo de convocação das Assembleias Gerais dos condôminos, o quórum para os diversos tipos de votações, a forma de contribuição para a constituição de fundo de reserva, a forma e o quórum para alterações de convenção, a forma e o quórum para a aprovação do regimento interno quando não incluídos na própria convenção. Gente, é o seguinte, a convenção vai estipular o modelo predial que o condomínio vai utilizar. Por isso é proibido que um condômino modifique as áreas comuns sem autorização dos demais. Caso ele faça isso, ele poderá responder por danos e poderá também ter que realizar reparos no imóvel para que volte a estar de acordo com o descrito na convenção. Cada condômino ele pode usar e dispor de seu imóvel como quiser, mas ele não pode ferir as normas do direito de vizinhança. Vejam o disposto no artigo 19 da Lei 4.591. Artigo 19. Cada condômino tem o direito de usar e fruir com exclusividade de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados umas e outros às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos. Além disso, pessoal, é muito importante que cada condômino utilize o imóvel obedecendo à finalidade para o qual foi construído, pois deve atender à função social da propriedade. Isso é muito importante. Atender à função social significa utilizar a propriedade privada de modo que atenda também aos interesses sociais. Agora nós trataremos do registro de imóveis de incorporação. Esse registro ocorre para que seja possível a venda do condomínio na planta. É importante que a incorporação seja realizada para dar maior segurança ao adquirente do imóvel. No registro de incorporação, o adquirente poderá conferir todas as características desse imóvel. E esse imóvel somente poderá ser disponibilizado para a venda após o devido registro. Também é importante mencionarmos um pouquinho sobre os fundamentos do registro de loteamentos. O ilustre autor Freitas, citando Seneviva, expõe o conceito de lote. Como afirma Freitas, no conceito de Seneviva, lote, no termo legal, é o terreno servido por infraestrutura básica,
cujas dimensões atendem aos índices urbanísticos definidos no plano diretor ou em lei municipal para a zona em que se situe. Gente, com a abertura de lotes no espaço urbano, surge a necessidade por parte do poder público de criar uma infraestrutura para manter a população que ocupará aqueles loteamentos. Então, deve o poder público fornecer, por exemplo, vias de circulação adequada, abastecimento de água, esgoto, iluminação pública. É importante vocês saberem que os espaços físicos e geográficos destinados para a criação de lotes devem atender às determinações do plano diretor, que é um instrumento legal obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes. E nesse plano diretor que as zonas urbanas serão definidas. Define-se a melhor região da cidade para a expansão urbana, onde se concentrarão as habitações, os comércios, as indústrias. Então nós verificamos que o plano diretor é muito importante para o planejamento e organização das cidades. E quando as cidades são mal planejadas, problemas decorrentes do mau uso do solo são muito frequentes, como, por exemplo, os problemas de inundação. Nas páginas 117 e 118 da nossa apostila, vocês encontrarão alguns exemplos dos problemas relacionados ao mau uso do solo urbano. Gente, o que vocês precisam ter em mente em relação aos loteamentos é que eles também devem ser registrados no cartório competente, com todas as especificações dos lotes, como o tamanho, a localização. Observem o disposto na nossa apostila, nas páginas 120 e 121, citando a Lei 6.766 de 79. Acompanhem comigo. Examinada a documentação, o oficial de registro comunica imediatamente à Prefeitura para que proceda a publicação, resumidamente, sobre a localização do imóvel, as condições que se encontra a propriedade, bem como o edital de registro de loteamento ou desmembramento em 3 dias, para que, se necessário, proceda à impugnação no prazo de 15 dias, contados da data da última publicação. Diante disso, se for impugnado por terceiros, o oficial de registro deverá intimar à Prefeitura, o Distrito Federal, quando se tratar de terras pertencentes à União, e o detentor da propriedade, para prestar esclarecimentos no prazo de 5 dias, sob pena de caducidade. Caso não seja objeto de impugnação, o oficial de registro oficializará o registro. Procedido o registro, a Prefeitura será comunicada através da certidão do imóvel para emanar seu registro de matrícula nos livros próprios, cuja finalidade atende ao propósito da fiscalização e controle administrativo do bem. Gente, de acordo com o artigo 23 da Lei 6.766, o registro de loteamentos poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses. Artigo 23 da Lei 6.766 poderá ser cancelado por decisão judicial, a requerimento do loteador com anuência da Prefeitura ou do Distrito Federal, quando for o caso, enquanto nenhum lote houver sido objeto de contrato. A requerimento conjunto do loteador e de todos os adquirentes de lotes, com anuência da Prefeitura ou do Distrito Federal, quando for o caso, e do Estado. A Prefeitura e o Estado só poderão se opor ao cancelamento se disto resultar inconveniente comprovado para o desenvolvimento urbano ou se já tiver sido realizado qualquer melhoramento na área loteada ou adjacências. Antes de encerrarmos a aula de hoje, gostaria de comentar com vocês as alterações mais significativas que o novo Código de Processo Civil realizou em nossa matéria. Com o novo CPC, abriu-se a possibilidade do procedimento extrajudicial de usucapião, em que o oficial de registro reconhecerá a usucapião sem a necessidade de passar pelas vias judiciais. Também previu, como já mencionamos no curso, a prática digital para as atividades notariais e registrais. O novo CPC também prevê a possibilidade de registrar as provas em ato notarial como meio de ampliar as provas extrajudiciais. Com isso, nós encerramos o nosso curso. Foi muito bom estar com vocês nas últimas aulas. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Desejo que cada um tenha muito sucesso e que Deus os abençoe. Obrigada pelo carinho. Até a próxima.